Agora a gente vai receber aqui no estúdio uma convidada para conversarmos sobre um assunto que tem dominado, né, as discussões de alguns especialistas, como a senhora, a doutora Bruna, nesse mês de fevereiro. Fevereiro Roxo é um mês que conscientiza sobre doenças crônicas sem cura, doenças como o lúpus e a fibromialgia. Então a gente vai conversar a partir de agora com a reumatologista Bruna Santos para entender um pouco mais sobre a importância de se falar mais dessas doenças, que são doenças invisíveis, né? Boa noite, doutora. Boa noite, exatamente. São doenças que têm um diagnóstico desafiador, porque muitas vezes apresentam sintomas que não são visíveis, como você citou. Especialmente a fibromialgia. O lúpus até pode ter alguns sintomas visíveis, especialmente quando afeta a pele, quando afeta o cabelo, né? Porque dá lesões no rosto, queda de cabelo, então se torna visível, inflamações nas articulações. Mas já a fibromialgia não, os sintomas todos realmente é o que o paciente nos relata, não há alterações visíveis nem a olho nu, nem em exames. Só para a gente começar a entender, então, vamos colocar na tela aqui algumas das perguntas que podem nos nortear e também as pessoas que porventura estejam sentindo algo nesse sentido, né? Algum tipo de sintoma. O que pode desencadear o lúpus? Primeiramente, o paciente tem que ter genes alterados que predispõem à doença. É uma doença que tem origem genética. Logo, se tem alguém na sua família com tem lúpus, você tem mais chance de ter. E além da alteração genética, você vai ter um gatilho desencadeante da doença. Os principais são infecções, especialmente infecções virais, e grandes estressores emocionais também são gatilhos conhecidos. Vamos então para a próxima pergunta sobre também o lúpus. Em caso de lúpus, quando ir ao médico? A gente vai logo, imediatamente, algo que possa realmente revelar que está ficando mais sério, que pode levar a vida a algum tipo de risco? Quando se trata de lúpus, quanto mais precoce você ir no reumatologista, melhor. Isso pode, inclusive, salvar vidas. Os sintomas iniciais do lúpus, eles podem ser, no começo, inocentes, como queda de cabelo, manchas avermelhadas no rosto, dores articulares. Porém, é uma doença potencialmente fatal, porque ela pode acometer órgãos internos nobres, como os rins, coração, pulmão e o nosso sistema nervoso central. E quando isso acontece, isso é ameaçador à vida do paciente. Agora uma dúvida me ocorre aqui. No caso das mulheres, a prevalência é maior? Nas duas doenças é maior, e especialmente do lúpus está relacionado a mulheres jovens durante o período fértil, porque é relacionado aos hormônios femininos. Então, já que é exatamente no período fértil, pode comprometer a fertilidade ou levar a mulher a algum tipo de risco no caso de gravidez? Sim, toda paciente que tem lúpus é considerada gravidez de alto risco. Existe maior risco tanto para a mãe como para o bebê, maior risco de trombose, mas tudo isso é possível de manejar em consultório. Então, um mito que existia antigamente, que hoje não é verdade, é que mulher com lúpus não pode engravidar. Não é assim. A fertilidade, na maioria das vezes, é preservada, exceto quando o paciente usa alguns medicamentos específicos, mas, claro, tem que ser em acompanhamento com o reumatologista, tem que a doença estar controlada há pelo menos 6 meses para a paciente começar a tentar engravidar, e o acompanhamento é de alto risco, então com obstetrícia de alto risco também. Mas é possível, nós temos pacientes em consultório que engravidaram e que ocorreu tudo bem, outras que eventualmente acontecem complicações. Vamos falar sobre a outra doença também que está no foco deste Fevereiro Roxo, que é a fibromialgia. Então, olha, que tratamentos podem ajudar a controlar a dor crônica da fibromialgia, que é a principal característica dessa doença? Exatamente. Dor crônica difusa no corpo todo por mais de 90 dias, já está na hora de ir ao reumatologista para investigar essa doença, né? E com relação ao tratamento, é um tratamento multimodal. Nós temos várias frentes para poder utilizar e tentar controlar a dor crônica. A primeira são os medicamentos, os fármacos, né, que são muito importantes, especialmente na fase inicial da doença, mas além disso também inclui atividade física regular, equilíbrio do sono, controle do sono, o tratamento de distúrbios psiquiátricos associados, em que a psicoterapia, o psicólogo e o psiquiatra é muito importante também nesse momento, e uma alimentação saudável, nada esdrúxulo, nada restritivo demais, apenas realmente uma alimentação
que venha a deixar o paciente num peso adequado, né? Que não traga mal a ele, evitando álcool, fumar, drogas, entre outros. A senhora fala em fazer atividade física, né? É preciso, existem atividades que são, algumas que não são recomendáveis para pessoas com fibromialgia? Não tem nenhuma atividade que seja contraindicada. Geralmente, quando o paciente está no início do quadro, com muita dor, a gente orienta que ele inicie pelas atividades físicas aeróbicas, como caminhada, natação, bicicleta. Mas isso é só para início de tratamento. No momento posterior, assim que ele estiver melhor, eu, pelo menos, gosto de recomendar a musculação, porque aí já evita outros tipos de dores, de tendinites, bursite, dor de artrose. Então, não existe nenhum contraindicado. Às vezes, o que pode ser feito é o momento adequado para cada atividade física. Vamos para mais uma dúvida que é bem recorrente em relação à fibromialgia. Ela pode causar algum tipo de problema na pele? Não, ela não pode. Eu acho que talvez... o lúpus, sim. O lúpus, sim. Na verdade, as manifestações de pele do lúpus são as mais frequentes, né, uma das mais comuns e que ajuda muito a gente a identificar o lúpus. Mas a fibromialgia, não. O que os pacientes relatam da fibromialgia, às vezes, é uma maior sensibilidade na pele, mas não é um problema na pele, e sim no sistema nervoso periférico de sensibilidade. Bom, são duas doenças que a senhora citou aqui, que tem muito envolvimento de cunho emocional mesmo, né? Então, quanto maior a dor, mais difícil identificar qual é a doença e qual é o gatilho. Assim, como é que faz esse tipo de tratamento conjugado, né? Porque precisa tratar o emocional, a saúde mental e também a doença já instalada. Exatamente. Os grandes estressores emocionais, eles tanto são desencadeadores da doença, como também pioram o tratamento, deixam a resposta muitas vezes mais pobre aos tratamentos já tradicionais. Então, é muito importante, não só a questão emocional, mas, como eu falei também, a questão da qualidade do sono é extremamente importante para a melhora da imunidade, melhora da dor crônica e a parte da alimentação. Então, esses três fatores, parte emocional, sono de qualidade, atividade física, alimentação, elas são essenciais. Apenas a medicação, eu sempre falo, é limitante. O paciente não vai conseguir, é muito difícil, na verdade, né? Não é que não vai, mas é muito difícil o paciente chegar no controle total de sintomas sem dar atenção e realmente investir nessas outras áreas que a gente acabou de citar. Mas dá para ter qualidade de vida se fizer um tratamento, um acompanhamento, dá para conviver bem com essas doenças? Com certeza, esse é o papel, né, do reumatologista e de todos os profissionais, né, essa equipe multidisciplinar que acompanha pacientes com dor crônica e com doenças autoimunes. Mas nós temos, sim, bons resultados e pessoas que até, a gente pode dizer assim, vivem a vida normalmente. Claro, com os cuidados, com as medicações, com os tratamentos, mas que não deixam de avançar em todos os campos da sua vida como um todo. Doutora Bruna, muito obrigada por você ter trazido tantos esclarecimentos aqui sobre essas duas doenças que, por serem invisíveis, muitas vezes são negligenciadas até pelos pacientes, né? Por isso é tão importante chamar a atenção delas. Tem gente que acaba acostumando a conviver com a dor. E aí exatamente. Não vai procurar um tratamento específico. Esse é um problema, inclusive, né? Muito, é uma coisa muito séria, automedicação, especialmente nas mulheres, né? Então, a mulher, ela costuma muito normalizar a dor, conviver com dor de forma aceitável, mas isso não é correto. Se você tem dor, se você está em sofrimento, se você sabe que não está bem, procure um profissional e, se for algum desses sintomas que nós citamos aqui, procure um reumatologista. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, doutora Bruna. Obrigada.